Eu ia perguntar Tá nessa bom. questão, só para a gente se apegar a esse primeiro tema. Você encara isso, não sei se você vai entrar nisso, eu estou me adiantando, mas você encara isso como uma relação da filosofia hegeliana, nesse princípio, nessa ideia Então, não. de suspensão? Tá, Nesse beleza. caso, é que assim, o Aufhebung, né, o Aufheben é uma palavra da língua alemã que é bastante utilizada. Então, o Freud se utiliza dela, assim como quem vai comprar pão, né? Então, assim, é uma língua comum como a gente usa saudade. Então, Uhum. não é uma coisa nossa, né? Na psicanálise não vai ganhar essa importância que tem para o marxismo, esse termo. Uhum. Tanto é Sim, que na psicanálise é sublimação, sim. mas ela é bem parecida com a supra-assunção marxista, né? A Uhum. ideia. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o trecho que eu trouxe do nosso querido Freud aqui. Ele fala um negócio interessante. Vê, ó. Ele fala esse trechinho aqui, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, né? E ele fala assim, olha, no segundo ensaio, na formação reativa e sublimação, que é para, se quiser estudar, você vai chegar, né, bem no ponto. Primeiro parágrafo. Os historiadores da cultura parecem unânimes em supor que, mediante esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais e por sua orientação para novas metas, né, ou seja, tem lá as pulsões do ser humano acontecendo, que até então, né, aproveitando, lembrando da ideia da natureza humana, se tem uma coisa que é particular ao ser humano é pulsão, né, não tem outro animal, ou até então não foi presenciado, ou pelo menos não foi descrito como tal. Mas essas pulsões agressivas, essas pulsões inconscientes e qualquer coisa que seja nesse sentido, elas podem sofrer um desvio, que é aí que vai, né, toda a estruturação das neuroses, Sim. da Pro Freud, perversão, sim. etc. Sim. Ó, Tá. tem alguma coisa desviada. Por isso que também é complicado dizer assim, né? Porque, bom, então quer dizer que tem uma via principal a ser seguida por todos, né? É um questionamento atual, e já na época do Freud também era um questionamento, ou pelo menos ele tangencia questionamento. Então, quando ele fala assim, olha, alguma parcela dessas pulsões, ela precisa ir para algum lugar. E isso ele fala, ó, os historiadores concordam. Né? Parece que tem alguma coisa do ser humano que é sublimada, ou seja, que é negada, por exemplo, a agressividade, ela é negada em algum aspecto, ela se mantém em outro, e ela é elevada a um grau superior. Por exemplo, uma partida de futebol. São 2 exércitos se degladiando, né? Quando algum dos lados começa quando a brincadeira começa a ficar séria demais, existe ali, ó, uma falta, existe ali uma expulsão, existe uma bronca do juiz. Né? Porque, olha, isso aqui é um jogo. Mas veja, envolve agressividade, envolve, né, o contato com os Toda corpos, etc. a lenda das Olimpíadas cai meio nisso, né? Seria tipo, tem a guerra Exatamente. e eu sublimo para um processo Exatamente. esportivo, tá? Certo. Então, ela é sublimada no sentido, bom, essa agressividade ela vai ser negada porque não é disso que se trata uma partida de futebol. Ela é mantida porque tem Sim. agressão, né? Tem o toque, tem a vitória, né? A humilhação, né? Dependendo de como o cara se empolga ao ter vencido, ou então o ressentimento de quem perdeu. Então, tem agressividade ali ainda, mas ela é elevada a um grau superior. Ela faz um espetáculo, ela faz um show, ela alivia, né? Você que trabalha com esportes deve saber, né? Aquilo ali alivia uma certa tensão. É uma Sim. descarga em algum momento. Né? Então, Sim. aquilo faz bem. E tem uma coisa interessante na sublimação, que é bem bacana no Freud, né? Que ele, agora, infelizmente, eu não lembro aonde ele, né, qual é esse exemplo que ele utiliza. Mas ele dá o exemplo de um cirurgião que poderia ter sido um assassino pelo fato de cortar, né? Mas ele se torna um cirurgião e essa prática ela é benéfica para os outros e para a sociedade. Então, o futebol é ótimo para a sociedade, para você assistir, Mas se quê, fosse uma briga entre torcidas, já vira outra coisa. Exatamente. Quando a brincadeira fica séria demais, né? Quando a brincadeira fica séria demais, ou então quando alguns limites são ultrapassados por alguma das partes, aí a coisa descamba para a agressividade mesmo, que faz parte também. Teve que, né? O Jefferson Alguma ainda coisa, está inserindo essa questão também. Uma dança, então, também
pode ser uma sublimação da Perfeito, função sexual. perfeito. Inclusive, quem se arrisca a interpretar sonhos, eventualmente percebe que na dança existe muito de sexual. Muitas vezes o fulano, né, a pessoa sonha em dançando com outra pessoa, e na verdade ela está, né, quando ela vai falar sobre isso, então fica subentendido que na verdade não era dançar que ela queria, era outra coisa, era transar mesmo, ir pra cama e tudo mais. Mas sim. aquilo ali, é que no sonho não é bem essa ideia de elevação, é mais uma codificação. Mas isso aí que o Jefferson falou é perfeito exemplo, né? Então, na dança existe a sublimação do sexo, né? Tá. Dentro da falando, consegue ver isso também. Pois é. Exatamente. Então, tem esse aspecto, né, permanente. Percebe como alguma coisa fica? O contato entre os corpos? Os movimentos entre os corpos? Então, isso fica mesmo, né? Isso tem uma importância, né? Uma importância sublimável.